Eu só queria fazer dar certo. E em 2014 eu comecei a fazer os vídeos, os vlogs. Porém, nessa época, o YouTube era meio que... Não era uma terra sem lei, mas a gente fazia muita coisa que não podia, que hoje, se você fizer hoje, você é canceladaço. Então, nessa época de 2014, eu fazia altas pegadinhas super pesadas. Tem até uma que viralizou muito minha recentemente. A galera nem sabe que sou eu, o pessoal não sabe, Que viralizou bom. no TikTok. Que é tipo assim, eu chego pra um cara, o cara tá fumando na rua assim, eu, pô, mano, posso dar um tapa? O cara, pode. Eu tof na mão do cara e saio correndo. Pum. Esse vídeo viralizou, tava no Facebook com 20 Ah, milhões de isso é views. legal, porra. Isso é Pô, levinho. mas imagina se pessoas, que doideira. Tanto que ia chocar. Mas nessa época eu fazia isso. E aí eu tomei um strike. Por causa dessas pegadinhas, ainda com 1.000 inscritos, tomei um strike. E esse meu primeiro strike que guiou toda a minha carreira pra ir pro público infantil depois. Porque eu vi que o YouTube não era uma terra sem lei. Entendi que eu tinha que parar com pegadinha. Entendi que eu tinha que diminuir o número de palavrões que eu falava, que na época, pô, 2014 eu tinha 16 anos. Então, assim, eu literalmente tava nem aí pra nada. Então, tipo assim, eu aprendi que o YouTube não era uma terra sem lei e comecei a gravar cada vez mais vídeos mais limpos, né? Ah, se eu fazia uma pegadinha que era muito pesada, hoje eu penso, na época, né? Pensava 3 vezes antes de fazer essa pegadinha, porque eu sabia que eu podia tomar mais um strike, podia perder o canal. Comecei a parar de falar palavrão, comecei a ir moldando o meu conteúdo. Nunca mirei no público infantil, mas naturalmente, deixando o meu conteúdo mais limpo, cada vez mais as crianças, os pré-adolescentes começaram a se interessar pelo conteúdo. E aí, quando o meu canal foi virando, e eu vi que o número de crianças que estava assistindo era muito alto, eu entendi a responsabilidade que eu tinha, e aí eu realmente comecei a me preocupar de verdade com o conteúdo, em fazer um conteúdo limpo para toda a família. O Então, que é ir virando? Quando é que tu se ligou? Quando é que tu virou youtuber? Assim, tem um momento que tu, porra, olha. Pra mim, foi quando eu comecei a ganhar, ainda no canal de jogos, eu comecei a ganhar com internet a mesma coisa que eu ganhava dando aula. Aí eu, pô, ganho a mesma coisa aqui, então será que se eu aumentar aqui, eu consigo melhorar e tudo mais? Só que eu me fudi, foi em 2016, bem no mês de 2016, teve uma mudança de algoritmo, eu me fudi. E foi quando eu mudei pra Curitiba. Mas e pra tu, como é que foi? cara, em 2015 para 16, detalhe, essa trajetória de quando eu mudei a chavinha da BGS, ali eu não comecei a ganhar dinheiro com o YouTube, mas ali eu virei YouTuber. Ali eu comecei a encarar o YouTube como um trabalho, comecei a Entendi. postar com frequência, comecei a realmente olhar para aquela parada como algo que poderia ser maior do que eu estava imaginando. E aí, eu fui gravando, gravava muita polêmica. Então, por exemplo, o Aruan Félix cortou a placa de 100 mil. Eu gravei um vídeo falando sobre isso. Foi uma grande virada de chave, que eu tinha 10 mil inscritos, fui pra 40, por causa desse vídeo. E aí, moral da história, eu cheguei a 100 mil inscritos, mas 100 mil inscritos flopado. Eu fazia minhas pegadinhas, meus desafios. Porém, quando tinha uma treta, alguma coisa assim, me ligava que isso dava clique, fazia um bait-clique ferrado com aquele tema e crescia. Cheguei em 100 mil inscritos assim, mas era aquele 100 mil inscritos completamente flopado, né? Pegava 200 views, não é 200 mil, eram 200 views por vídeo. E aí eu fui crescendo, chegou o fatídico dia que os meus pais vieram e falaram, e aí? Você tá no terceiro ano do ensino médio, você tem que fazer uma faculdade, e aí? E aí, pô, foi muito massa esse lance de internet, foi muito legal esse lance do YouTube, porém, realmente estou crescendo, não foi em vão, tinha a plaquinha de 100 mil que era meu sonho máximo na época, mas eu já tava entendendo que aquilo já não dava grana, né? E aí eu parei com o meu canal durante um tempo, e um amigo meu que chama Nicolas, grava comigo até hoje, inclusive, virou pra mim e falou, Reinaldinho, por que você não... Vamos gravar um vídeo, a gente tava nas férias no meio do ano, então era um curto período que eu fazia cursinho nessa época, né? Eu estava de manhã e fazia cursinho pré-vestibular à noite, que os meus pais, à tarde que meus pais me obrigavam. E aí, nas férias, eu tinha um pouco mais de tempo, amigo, pô, vamos gravar um vídeo, vamos voltar um canal. Eu falei, Nicolas, o canal tá parado há tanto tempo, tal. Quanto tempo? Tipo assim, eu soltava vídeos, tipo, uma vez por mês e tava, tipo, há quase um ano assim, Tá. que eu tava no cursinho, então o canal tava paradaço. E aí ele falou, vamos gravar um vídeo, pô, mano, cinema que eu gravo, já tava em outra pegada. Me convenceu. A gente gravou um vídeo que foi 100 camadas de óleo, empilhando 100 bolachas de óleo. Postei o vídeo, era um vídeo que eu nem tava botando tanta fé que ia bombar, postei o vídeo, dormi. Quando eu acordei, eu achei que meu canal tinha sido hackeado, porque era tanta notificação que tinha no negocinho do YouTube. Eu olhei assim pro meu canal, 220 mil inscritos. Eu cresci 120 mil inscritos em um dia em 2015. Mano, isso era uma parada
estratosférica pra época. Então eu falei, caraca, mano, o que que é isso? Vou empilhar outras coisas. Exatamente. Tá vendo como é que o youtuber pensa igual? Falei assim, não, então na época eu não tinha grana. Falei, o que eu vou fazer? O que eu vou empilhar? Pô, a mortadela é baratão, né? Pum, 100 camadas de mortadela. Primeiro que você vai comprar a mortadela empilhada. Quando eu falei pra moça, eu quero 100 mortadela. Você já me deu assim, ó, no bloco. Falei, caraca, vai ser só pegar e colocar? Então o vídeo é até tosco, porque eu pego as 100 camadas aqui e fico tirando e colocando no pão. Uma por uma, assim, ó. Tum, tum. Postei esse vídeo, dormi, acordei, 500 mil inscritos. Falei, caraca, aí eu fiz um com hambúrguer do McDonald's, comprei 100 hambúrgueres, empilhei, dormi 1 milhão de inscritos. E isso foi muito rápido, esse processo de 100 mil, anônimo, flopado para 1 milhão de inscritos, foi em 20 dias, foi muito rápido. Então o meu canal na época tinha um site que era Vidstatics, mas não é igual esse hoje do MrBeast, era um que você conseguia ver o número tinha um ranking dos canais que mais cresciam nas últimas horas e tal, e o meu canal tava lá, no mundo, tava assim, Enaldinho primeiro, embaixo Justin Bieber, embaixo Logan Paul, e o meu canal, pô, o que mais cresceu naquela semana. E eu, caraca, mano, que loucura. Mas eu não tinha noção. Primeiro, porque foi muito rápido, então eu não tinha nem recebido, o YouTube demora pra pagar. Segundo, que quando eu fui em uma festa, depois desse boom todo, uma galera pedindo pra tirar foto comigo, era um choque muito grande, porque um dia eu era anônimo, um mês depois uma porrada de gente pedindo pra tirar foto comigo. E aí aquilo pra mim tava muito novo, muito legal. Pum, caiu o primeiro pagamento, 4 mil reais com o YouTube. Virei pra minha mãe e falei, mãe, é isso. 4 mil reais. Ela, não, filho, legal, bacana, mas pô, você tá gravando vídeo pro YouTube há tanto tempo e nunca ganhou isso. Então eu fazia saques a cada 6 meses de $100 quando eu conseguia juntar. Então, quando eu ganhei esses 4 mil reais, você pra minha mãe ficou de cara, mas, filho, é muito incerto, a gente não sabe se vai... calma, não é assim, porque eu tava tentando convencer a minha mãe de parar de fazer cursinho e... Tudo que tu não queria era estudar. Não queria, não é pra mim, não era pra mim, sabe? Esse negócio não dava certo. Eu tenho TDAH pegadaço, não consigo me concentrar lendo. Moral da história... Ganhei 4 mil reais, no mês seguinte eu ganhei 15, no mês seguinte eu ganhei 30, no mês seguinte eu ganhei 50. Aí eu lembro que quando eu ganhei um valor mais alto, assim, eu falei, mãe, tá dando certo. Por favor, me dá uma oportunidade, deixa eu ficar um ano tentando gravar. Se der errado, eu faço faculdade ano que vem. Minha mãe ficou balançada pra caramba, ficou na dúvida pra caramba. Aí falou, filho, eu não vou ser a pessoa que vai impedir você de ver seu sonho, tá dando resultado, vai. E em paralelo a isso, teve uma coincidência que foi o seguinte, os meus pais estavam se divorciando na época, e na separação, a minha mãe ficou com um lote, meu pai ficou com a outra... Meus pais são médicos, né? Então assim, graças a Deus, eu nunca passei dificuldade financeira, muito pelo contrário. Mas durante esse curto período de tempo na separação, foi um momento muito burocrático, os bens travados, a gente foi para um apartamentozinho menor, e foi justamente a época que o meu canal tava bombando. Uhum. Meu avô, que hoje é falecido, foi para nossa casa muito doente, no meio dessa bagunça de separação. Minha mãe, com esse lote, queria construir uma casa dos sonhos dela, começou a pegar empréstimo do banco, começou a ter muita demanda com meu avô. Moral da história, ela começou a se atolar em dívidas, começou a não conseguir pagar as dívidas e começou a virar um buraco sem fim, cara. E quando isso começa a acontecer, é uma parada muito, muito complexa, né? Minha mãe injetando dinheiro na obra, não conseguindo construir, falou, cara, eu preciso parar de pagar aluguel, vamos pegar um empréstimo aqui de 300 mil que eu vou matar a obra. Não deu certo. Vamos pegar mais, não deu certo. E começou a embolar numa dívida atrás de dívida. Por coincidência, na mesma época eu ganhei esse meu primeiro saque de 50 mil. Então, eu lembro que na época eu não tinha conta. Falei, mãe, eu entendo que você está passando por esse problema. Eu não sei o que fazer com esse dinheiro. Você me dá tudo que eu sempre quis, então tudo que eu ganho é seu, fica. Então, meus primeiros 1 ano de AdSense inteiros foi totalmente para minha mãe, para ajudar ela a quitar essas dívidas, pagar tudo. E foi uma coisa muito boa para mim, porque com 18 anos ganhando uma grana, é a hora que a pessoa erra. Vai fazer merda. Exato. E aí acabou que isso me podou bastante. A minha mãe, o pessoal da minha casa me apoiou bastante em relação a isso. Então, ajudei muito a minha mãe. Então, assim, na minha cabeça, eu falava, cara, isso tudo é errado. Eu já honrei minha mãe, ajudei minha mãe. Então, pra mim, já valeu a pena. Mas, graças a Deus, depois disso, conseguimos quitar a dívida. O canal continuou crescendo e estamos aí há mais de 10 anos fazendo bobagem na internet. Né? Bom, agora tem boneco, agora tem... Bom, hoje tinha aqui umas 10 crianças só aqui dentro do estúdio pra gente encontrar e tirar foto. E tu falou também que, com todo esse tempo de internet, hoje tu encontra vários caras na rua aí que já são também mais velhos, né? Exato. Então, porra, sem contar os shows que tu faz.
Cara, isso é muito legal. Porque Quando é que tu se ligou? Porra, vou fazer show. Na verdade, foi assim, eu sempre tive uma preocupação muito grande, porque eu sempre tive a noção e a ideia na minha cabeça que uma profissão de youtuber era uma profissão meio que de jogador de futebol. Eu nunca sei quanto tempo vai durar. É muito incerto. Um dia você pode ser cancelado, um dia o algoritmo pode mudar, um dia você pode... Sabe, muita coisa pode acontecer. Querendo ou não, por mais que hoje eu acredito ser um canal estável, do dia pra noite uma coisa acontece e puxa seu tapete, saca? Então, eu sempre tive essa consciência e falei, cara, eu preciso criar negócios e, de alguma forma, despersonificar a minha marca para fazer o doce girar sem necessariamente precisar da minha imagem. Então, eu sempre pilhei em pensar em outras fontes de renda, em fazer outras coisas para poder aumentar o faturamento da empresa. Mas a virada de chave foi quando eu já tinha boneco, meu canal já tinha feito até meu primeiro show que eu fiz foi em 2017, então já tem tempo que eu fiz meu primeiro show, mas até então era meio varzeado, assim. Quando em 2022 eu recebi uma proposta de compra da empresa. E, pô, youtuber, compra de empresa? Como assim? E aí a gente foi fazer aqueles dirigência, sei lá, como é que fala, aquele valuation, aquele trem todo e tal. E aí, nesse processo, a gente teve que estruturar a empresa de uma forma que ela tipo, fazer a marca Enaldinho de fato ser uma empresa, saca? Então a gente, pô, hoje temos CEO, temos CFO, temos a contabilidade, a parte jurídica. Hoje tem mais